Boa tarde a todos. É com grande prazer que aqui nos encontramos mais uma vez, atendendo ao convite dos nossos amigos do Centro Espírita 9 de Outubro de Moreno, para juntos estudarmos o Evangelho de Jesus. Agradecemos a oportunidade de mais uma vez que nos foi concedida de podermos juntos estudarmos esta doutrina tão maravilhosa e libertadora. Rogamos a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais que nos auxiliem nesta tarefa e que sejamos sempre humildes para acreditarmos que somos sempre aprendizes desses ensinamentos tão maravilhosos que nos libertam. Que tenhamos uma tarde maravilhosa de estudo e que possamos cada vez mais nos esforçarmos para juntos crescermos espiritualmente. Na tarde de hoje vamos estudar o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens de 11 ao 13, que nos fala sobre o não julgueis para não serdes julgados. Este capítulo de Bem-aventurados os misericordiosos nos traz ensinamentos extraordinários de como devemos nos conduzir em relação aos nossos irmãos de caminhada neste plano de provas e expiações. Como nos fala Humberto de Campos no livro Boa Nova, no Sermão do Monte, quando Jesus ditou para cada um de nós as bem-aventuranças, trazendo um cabedal de ensinamentos maravilhosos e que, segundo alguns, como o próprio Mahatma Gandhi, ele diz que se deixássemos de ter acesso a todos os livros religiosos que conhecemos, mas se mantivéssemos o Sermão do Monte, como linha de aprendizado, teríamos já um grande legado para estudarmos. E se observarmos as bem-aventuranças, Jesus ditou cada uma delas num monte para nos mostrar o esforço que cada um de nós precisa fazer para nos aperfeiçoarmos e melhorarmos espiritualmente falando. E quando a gente analisa esse trecho do Evangelho, desse capítulo dos Bem-aventurados os misericordiosos, não julgueis para não serdes julgados, a gente analisa algumas questões muito interessantes. A primeira dela é com relação à lei mosaica. Se a gente observar direito, por que só a mulher foi chamada ali naquele momento e colocada em julgamento? Se a gente estuda no Levítico, no capítulo 20, versículo 10, que tanto o adúltero como a adúltera deveriam ser julgados. Então a gente já percebe uma imparcialidade nesse momento, quando acreditamos que só a mulher deveria ser julgada. E no próprio livro de Levítico, a gente já observa que ambos deveriam ser julgados, e não apenas a mulher. Um detalhe importante também, citado aqui, que nós observamos no nosso estudo, é que a mulher, depois que todos saíam, e Jesus tinha certeza na passagem evangélica, que ele nos mostra, Jesus tinha certeza que não tinha mais ninguém ali naquele momento. Mas mesmo assim, Jesus se volta para a mulher e pergunta: mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou?
Jesus nos mostra, através dessa questão, que Ele, que poderia julgar cada um de nós, Ele permite, Ele dá uma oportunidade para aquela mulher refletir. E quantos cada um de nós, nas nossas lidas diárias, com os nossos familiares, com as pessoas que estão à nossa volta, nos permitimos esse tipo de conduta. Lembro de uma história bastante interessante que vi certa vez de um palestrante que narrava uma senhora que todos os dias, quando acordava, ela chegava na sua janela e observava o varal de sua vizinha. E sempre que ela observava, ela criticava como é que aquela mulher tinha coragem de colocar lençóis tão sujos no seu varal. E isso se repetia todos os dias quando ela acordava. Ela observava o varal da vizinha e verificava a sujeira que ela observava da sua casa. Chegou num certo dia, ela já impaciente, ela resolveu, então, abrir a sua janela para se reportar à vizinha, né? Por que ela estendia aqueles lençóis, né, e suas roupas tão sujas? Só que ela não conseguiu abrir a janela. E quando ela colocou a mão na janela, ela viu que a janela estava suja. Então ela pegou um pano, né, porque ficou a marca dela, das mãos dela na janela. Ela pegou um pano e foi limpar toda a janela. E quando não foi maior a sua surpresa, ela observou que, na verdade, não eram os lençóis da vizinha que estavam sujos, eram simplesmente a sua janela que estava cheia de poeira e suja, e que não a permitia ver com clareza os lençóis, ou seja, as roupas que a vizinha colocava no nosso varal. Quantos de nós não têm atitudes semelhantes quanto essas? O estudo deste capítulo, do capítulo 10, mais precisamente nesses itens 11 e ao 13, que nos mostra a questão de que não devemos julgar aqueles que estão à nossa volta e, na verdade, a procura cada vez mais e sempre de nos observarmos primeiro para poder julgar aqueles que estão à nossa volta. Vivemos num momento hoje muito difícil. Estamos aqui se utilizando da tecnologia, né, para nos mantermos ativos, estudando, né, mas estamos no meio de uma pandemia que nos forçou a um isolamento social, de reduzir os nossos contatos, né, físicos, de forma a preservar a minha e a sua integridade física. Mas a gente tem observado muitas pessoas criticando essas ou aquelas ações, sejam do governo, seja das ações das organizações sociais, muitas vezes sem nenhum critério, sem ter analisado claramente, né, a situação na qual nos encontramos. Um detalhe importante e que a gente precisa fazer um julgamento criterioso antes de utilizarmos, por exemplo, as redes sociais com relação às fake news, ou seja, as notícias falsas. Nós simplesmente recebemos através das mais diversas redes sociais a que fazemos parte e, sem fazer nenhuma análise criteriosa, né, divulgamos as notícias que recebemos sem termos feito nenhuma análise. É muito importante que a gente pare, reflita
E não nos esqueçamos, né, do que nos fala um sábio filósofo, da importância de nós, ao tentarmos julgar alguém, nós passarmos, por exemplo, a situação nas 3 famosas peneiras, que a primeira peneira é a peneira da verdade, a peneira da bondade e a peneira da utilidade. Quando a gente tiver que chegar para falar algo para uma pessoa, né, e se tivermos que julgá-la, será que não seria importante primeiro passarmos pelo crivo da verdade? Será que é verdadeiro e real isso que eu vou estar comunicando? Quais fontes eu me utilizei para ter a veracidade dos fatos que eu vou fazer comentário? A segunda peneira, que é a peneira da bondade. Será que efetivamente, digamos que não seja verdade, mas de alguma forma, o que vai trazer de bom para a pessoa aquele fato que eu vou estar comunicando? E a terceira peneira é a peneira da utilidade. Haverá alguma utilidade em eu ter feito ou eu fazer aquele comunicado? Com certeza, nós vamos fazer uma análise criteriosa e chegarmos à conclusão se é necessário verdadeiramente eu estar fazendo aquela comunicação desta ou daquela forma. E não nos esqueçamos da importância cada vez maior de nos voltarmos para nós mesmos antes de querermos julgar a qualquer uma pessoa, a qualquer um que esteja à nossa volta. Eu gosto muito de utilizar um anacrônico que vi certa vez um parapsicólogo utilizar, que é o PARDA, né? As iniciais de cada uma das ações que a gente precisa fazer, né? O P, é preciso que a gente perceba a necessidade de nos modificarmos. É preciso que a gente tire o véu do orgulho que muitas vezes nos deixa cegos diante de determinadas realidades. Então é preciso que eu pare e perceba efetivamente o que é que eu preciso mudar. O que é que eu estou vendo nos outros muito mais sem que eu me coloque também naquela posição, sem que eu analise se efetivamente eu, de alguma forma, eu não ajo daquela forma. Então, o PARDA, então o P de perceber, antes de mais nada, a necessidade de se modificar. Mas não basta só perceber. É necessário que, ao perceber, eu aceite que preciso mudar. Eu aceite que tenho aquelas características que precisam ser modificadas. Então, eu percebo, num segundo momento, e isso não vai acontecer rapidamente conosco, afinal de contas, estamos no plano de provas e expiações, e como espíritos de terceira ordem, né, estamos ainda muito necessitados de aprendizado. Mas, ao perceber, é preciso que a gente aceite. E para isso é preciso que a gente lute contra uma das maiores chagas da humanidade, que é o nosso orgulho, de nos acreditarmos ser daquela forma. Então, quando eu percebo, eu preciso aceitar. Então, quando eu percebo e aceito, a gente passa a refletir. De alguma forma, quando a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, né, quando a gente se dedica efetivamente a analisar os ensinamentos do Cristo, a gente começa a refletir: poxa, de que forma eu posso agir dessa ou daquela forma? De que forma eu posso agir e não causar tantos transtornos? Então, a gente percebe,
a gente aceita, a gente reflete, mas não basta só. Lembra que é o parda, o anacrônico. Então, não basta só perceber e aceitar e refletir. É preciso que a gente decida. É preciso que a gente efetivamente se esforce para tomar uma decisão, tomar uma linha de conduta para efetivamente fazermos o quinto verbo de ação, que é justamente o agir. Eu percebo, eu aceito, eu reflito, eu decido e eu vou agir. E este agir, ele vai diretamente de encontro aos ensinamentos que o Cristo nos deixou. Ele é o nosso modelo a ser seguido. Então, a partir do momento que a gente passa de alguma forma, a gente aceita, a gente percebe que precisa mudar, a gente aceita, a gente reflete, a gente decide e a gente passa a agir. Quando a gente analisa o trecho, né, que nos foi proposto, né, do capítulo 11, e que Jesus se encontra numa situação e que nós sabemos que os fariseus e os escribas, de alguma forma, queriam colocar Jesus numa situação bastante delicada. Ora, se Jesus autorizasse o apedrejamento, ou seja, se Jesus ali naquele momento tivesse, né, vamos seguir a lei, poderiam, né, acunhá-lo de assassino. Se por outro lado Jesus tivesse dito, não vamos deixar, na verdade, Jesus sabiamente, né, encontrou um caminho extraordinário, nos mostrando a chamada da reflexão. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então Jesus ali naquele momento chamou a reflexão. E pelos textos que a gente lê no Evangelho, a gente vê claramente que dos mais velhos, né, aqueles que com certeza, né, traziam consigo mais, né, erros e pecados ao longo do seu caminho, foram saindo um a um naquele momento. E a gente percebe, na verdade, que naquele momento Jesus dá uma lição extraordinária de que é possível nós, de alguma forma, julgarmos a ação naquele momento, mas não julgar o espírito, não julgar a pessoa, que é o que normalmente nós fazemos. É importante que a gente, né, se conscientize da importância que se tem, né, como a gente falou do Parda, do conhecimento de si mesmo, para a partir do momento que cada vez mais a gente se conhece melhor, a gente vai, de alguma forma, percebendo que, poxa, os outros também detêm esse defeito. Então, se eu quero também ser julgado, se eu quero, de alguma forma, né, ser aceito e ser perdoado, por que não eu também fazer? Daí a importância do conhecimento, do estudo, na verdade, né, adquirirmos o conhecimento do Evangelho, para através desse conhecimento a gente ir moldando a nossa forma de agir, moldando a nossa forma de pensar em relação às outras pessoas. Porque a partir do momento que a gente adquire conhecimento, é importante que nós vamos modificar, é importante que a gente vá modificando a nossa forma de agir. Hoje de uma forma, amanhã de outra. A gente não vai mudar do dia para a noite. Eu lembro bem que há uns anos atrás eu recebi de uma amiga um livro de presente de aniversário e ela colocou na dedicatória, que eu jamais esqueci, ela colocou que Deus
trate você todos os dias da mesma forma como você trata aqueles que estão à sua volta. Imagina a responsabilidade. Aí eu falei, eu disse, poxa, essa realmente é minha amiga, uma amiga da onça, porque é uma responsabilidade muito grande a partir daquele momento. Tem uma historinha bastante interessante, que agora me veio à tona também, de numa certa situação no hospital, um pai desesperado porque o filho dele tinha tido um problema e precisava ser operado urgentemente. E de repente o médico vai chegando, o médico que foi avisado para que ele fosse fazer a cirurgia do seu filho. E o pai, quando vê o médico entrou na sala de preparação, se preparou todo, se vestiu, e se preparou todo. E o pai foi encontrar, ele disse, como é que você demora tanto para poder chegar até aqui? E ainda assim, ainda demorou tanto para se preparar, meu filho pode morrer, vá logo atendê-lo. E o médico serenamente falou para ele, com certeza, todo o esforço eu vou fazer para salvar o seu filho. Mas é pouco, é muito fácil, palavras no momento que eu estou passando tão difícil. Aí o médico serenamente responde para ele, tudo será de acordo com a vontade de Deus. E o médico então adentra na sala da cirurgia. Algumas horas depois, o médico sai, e se reporta ao pai do garoto, ao qual ele fez a cirurgia, e diz a eles, graças a Deus, o seu filho está salvo. E ele vai se encaminhando. E o pai vai atrás dele, dizendo, mas o senhor nem para me dar notícia do que foi que aconteceu, como é que ele está. Ele disse, eu já disse ao senhor que ele está bem, e mais detalhes o senhor pode pegar com a equipe que vai ficar aí. E quando ele se dirige, para a sala para fazer a sua asepsia e poder sair do hospital, o pai do garoto que fez a cirurgia se volta para a enfermeira e fala, mas não é possível, ele continua sendo desatencioso, eu apenas queria que ele me desse atenção. A enfermeira se volta para ele e diz, Senhor, o seu filho foi salvo. O médico que o senhor acabou de ver salvar, através de uma cirurgia, o seu filho, ele teve o seu filho morto num acidente de automóvel na noite de ontem. E quando o senhor chamou, ele estava no velório para enterrar o seu filho. Ele saiu agora nas pressas, simplesmente para poder concluir o velório e o enterro do seu filho. Mais uma historinha que nos mostra o quanto é importante a nossa previdência, o quanto é importante a paciência, o quanto é importante nós pararmos e analisarmos cada situação antes de nos arvorarmos sem analisarmos claramente a situação na qual nos encontramos. No livro Boa Nova, que nos narra histórias tão interessantes, Humberto de Campos nos mostra claramente, Humberto de Campos ele nos mostra um diálogo de João com Jesus, logo após Jesus ter mostrado a sua imensa misericórdia, mostrando àquela mulher, mulher, aonde estão aqueles que te acusaram? Não vejo ninguém mais aqui. Então eu também não te acuso. Vais e não peques mais. E Jesus disse para ele. Só que João fica meio intrigado. E ele faz o seguinte questionamento, nas palavras de Humberto de Campos. Mestre, por que não condenaste a meretriz de vida infame? Humberto de Campos nos diz que Jesus fixou o discípulo, o olhar calmo e bondoso, e respondeu. Quais as razões que aduzes em favor dessa condenação?
Sabes o motivo por que esta pobre mulher se prostituiu? Quantas vezes fazemos o nosso julgamento, precoce, na grande maioria das vezes, sem analisarmos a situação, sem procurarmos de alguma forma identificar a situação em que aquele fato ocorreu. E Jesus ainda continua. Terás sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir no meio do caminho? Não sabe quantas vezes tem sido ela objeto de escárnio de pais, parentes e filhos, etc., e dos irmãos, né, das mulheres mais felizes? Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência, né, que levou a ela a estar sem rumo? Entretanto, exclamou João, aí voltado para a questão que a gente analisa da questão do Torá, ou seja, a rigidez, né, dos ensinamentos que os judeus seguiam à risca, muitas vezes, né, de uma forma aparente, né, que se mostrava muito mais para o que estavam vendo do que interiormente. Entretanto, exclamou João, defendendo os princípios da antiga lei, ela pecou e fez jus à punição, ou seja, como a gente viu, né, aqueles que fossem pegos em adultério deveriam ser apedrejados. Só que, com o passar do tempo, só a mulher passou a ser vista como adúltera. Porque, como a gente viu, está lá em Levítico, no capítulo 20, no versículo 10, que tanto o homem como a mulher, ou seja, o adúltero e o adúltero, ambos, pela lei mosaica, deveriam ser apedrejados. Não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil dos seus próprios erros? Jesus, então, né, de uma forma clara e serena, se volta para João e responde: ninguém pode contestar que ela tenha pecado. É aquela questão, ou seja, o fato foi comprovado que ela foi pego efetivamente em adultério. E Jesus tinha consciência dessa questão. No entanto, ele diz: quem estará irrepreensível na face da terra? A doutrina dos espíritos nos mostra que somos, né, espíritos de terceira ordem e, como tal, ainda somos necessitados de tanto aprendizados e não podemos julgar uns aos outros. Há sacerdotes, aí Jesus se reporta, né, que há sacerdotes, né, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhe vi acusadores, ou seja, Jesus se reportavam àqueles doutores da lei, aqueles que se viam na questão da verdade, e, no entanto, nunca ninguém parou para acusar, só corriam atrás dos mais simples. E ele diz: a hipocrisia costuma campear impune enquanto se atiram pedras ao sofrimento, sem fazermos uma análise mais clara. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. E ainda prossegue Jesus: Deus, porém, é o Pai de bondade infinita, que guarda os filhos pródigos em sua casa. Ou seja, que espera que cada um volte. E esta volta, né, vai ser acolhida, vai ser recebida. Né? Cada um de nós vamos ser recebido. E nos questionamos: qual é a dificuldade hoje que a gente tem, de alguma forma, né, para evoluir com equilíbrio? Como saber o limite entre perdoar e ser conivente com o erro do outro? Como agir diante do erro? Como educar sem julgar? É uma questão muito interessante. Como a gente vai educar sem julgar? Antes de mais nada, a gente não pode esquecer
que a gente educa muito mais pelo exemplo. Não adianta a gente estar fazendo live, né, para estudarmos o Evangelho, se a gente não vive efetivamente estas verdades. Então, é o nosso exemplo, de alguma forma, que vai efetivamente educar aqueles que estão, né, de alguma forma, que vai, né, vamos servir de exemplo para as pessoas que estão à nossa volta. Então, quando Jesus nos disse, não julgueis para não serem julgados, ele quis nos dizer que não condenarmos a criatura, de alguma forma. Mas assim, a ação, ele quis nos dizer que não denegrir a criatura, não condenar a criatura, e sim, ao que ela possa ter feito. Então, reprimir o mal é dever de cada um da gente. Isso não significa, né, não julgueis para não ser julgados, que a gente não vá, de alguma forma, né, educar, que a gente não vá orientar, tá certo? As pessoas que estejam à nossa volta e que de alguma forma está infringindo essa ou aquela lei. Então, é obrigação de cada um da gente, de alguma forma, estabelecer essa questão. Então, este exemplo é o exemplo de vida de cada um da gente que, na verdade, vai fazer com que a gente possa educar. Ou seja, quando nós adquirimos o conhecimento, é importante que ao adquirirmos o conhecimento, a gente viva cada um dessas verdades contidas no Evangelho. É o nosso processo de aprendizagem. Porque quantos de nós adquire conhecimento, mas não aplica esses conhecimentos? Então, o conhecimento ele só se torna aprendizado a partir do momento que a gente vive e experimenta esses conhecimentos. E a partir do momento que a gente vai aprendendo, a gente vai modificando os nossos comportamentos. E a partir do momento que a gente muda os nossos comportamentos, de alguma forma, a gente vai sendo exemplo para as pessoas que estão à nossa volta. Ainda assim, eu coloquei algumas questões aqui, né? Quando a gente fala da autoproteção, né, que é a compreensão e o perdão que nos preserva de alguns conflitos, né? Como é que a gente, de alguma forma, vai se precaver com relação a essa questão? Na verdade, né, é preciso que a gente alimente sentimentos positivos. É preciso que nós, através do nosso exemplo, possamos, de alguma forma, estabelecer esse padrão de conduta que nos vai, de alguma forma, levar a julgarmos claramente aqueles que estão à nossa volta. Eu não sei se vocês já observaram, uma certa vez eu estava com um grupo de amigos e tinha um colega que ele, assim, ele era, por assim dizer, vamos assim, um pouquinho gordo, um pouquinho obeso, né? Quase feito eu, assim, né? Precisando fazer um certo regime. E, né, o pessoal brincando, falando uma coisa e outra, e ele disse, olha, eu me dispus a fazer um regime e agora eu vou entrar numa linha fitness. Bom, passado um certo tempo, passei um bom tempo sem ter contato com ele, e realmente, quando eu o encontrei, ele estava realmente, ele tinha cumprido a sua promessa de se tornar, né, menos obeso, né, com mais saúde, com certeza, e a gente sabe disso. Mas o que me estranhou é que ele mudou de alguma forma a questão física, mas o que me estranhou é que ele passou a criticar todos aqueles que estavam fora do peso, que estavam à nossa volta, né, ou que passassem. Ele passou a ser um crítico ferrenho daqueles que ainda não tinham conseguido, né, reduzir o seu peso. Aí eu comecei a analisar, caramba, será que nós somos assim efetivamente? A partir do momento que a gente se modifica, a gente se coloca num patamar superior aos que estão à nossa volta e passamos a criticar todos que estão à nossa volta. Ah, porque você não conseguiu. A gente esquece de fazer uma reflexão importantíssima. Quais eram as nossas dificuldades que nos levava, por exemplo,
né? No caso do nosso amigo, é ser obeso. Será que os outros também não têm essa dificuldade? Será que os outros também têm acesso? Têm acesso? Ou têm condições de fazer esse tratamento? E eu parei e fiquei refletindo, disse, poxa, nós realmente somos assim. Quantos de nós espíritas, né, não nos achamos, né, o suprassumo, né, dos religiosos, porque adentramos na doutrina do Consolador Prometido e como tal, né, a gente, né, é melhor nisso, é melhor naquilo, quando a gente esquece que ao conhecermos e ao abraçarmos as verdades que nos mostra a doutrina dos Espíritos, nós somos apóstolos propagadores desta verdade. Nós somos instrumentos para que possamos levar aos outros, né? Que possamos mostrar aos outros, descortinar essas verdades em suas vidas, como nós iniciamos. Mas não julgando esse ou aquele comportamento daquele nosso irmão que é diferente da gente ou que processa uma outra doutrina. É preciso que a gente, né, analise e identifique claramente essa questão. Eu lembro bem de uma analogia, que é uma historinha que é bastante interessante, que mostra que a gente se acha, né, a gente que não se encontra envolvido nas situações. Né? Por exemplo, nesse processo de pandemia que a gente está vivendo, a importância de cada um de nós termos a consciência, né, da higienização, dos cuidados que a gente precisa ter, mesmo tendo uma confusão imensa, né, pelos próprios especialistas, estudiosos na área de saúde, usar ou não usar máscara, fazer isso ou aquele tipo, a gente vê uma série de opiniões diferentes que faz com que, principalmente nós que somos leigos nessa área, a gente fica meio que, né, na verdade a gente tem que procurar um caminho que a gente acredita que, né, eu prefiro acreditar que utilizando-se de determinadas questões eu vou estar preservando a minha saúde e a dos outros. Então a gente precisa também pensar nos outros. E eu lembro bem de uma historinha bastante interessante, né, que eu acho que talvez até vocês conheçam, porque eu acho que eu já ouvi vários palestrantes falando sobre ela, é a história numa fazenda que né, um ratinho que tinha naquela casa, e ele ficou preocupado ao saber que a dona da casa tinha comprado uma ratoeira. Aí ele falou, tô ferrado. Essa ratoeira com certeza é para mim. E ele sai preocupado, né, à sua volta, conversando com alguns dos animais, né, isso é uma analogia, que é uma historinha bastante interessante, e sai conversando com vários animais, e os animais não dão muita atenção, né? Ele fala com a galinha, e a galinha diz, não tem nada a ver com isso. Daí ele fala com o porco, e o porco, não tem nada a ver com isso. E fala com a vaca, e diz, que nada, pai, a ratoeira, o problema é teu, né? A ratoeira vai pegar você. Bom, o fato é que, né, acho que vocês lembram dessa historinha que é bastante interessante, a dona da casa arma a ratoeira. Num dado momento, né, num determinado dia, a ratoeira dispara. A dona da casa alerta, diz, eita, vou ver, eu acho que eu peguei o ratinho. No escuro, ela não percebe, na verdade ela não pegou, não foi o ratinho, foi uma cobra. E essa cobra pica a dona da casa. Ora, a dona da casa então adoece, e ela vai precisar de cuidados, né, especiais, né, para se recuperar. Normalmente, quando a gente adoece, o que é que a gente toma muito? Canja de galinha. Então a galinha foi a primeira a ser abatida para fazer a canja. Como a dona da casa não ficava boa, não melhorava, quanto mais visitas vinham, né, na fazenda visitá-la, o dono da fazenda, né, o seu marido, resolveu matar o porco. E por fim, quem morre é a vaca, porque
veio tanta gente, né, comemorar a recuperação da dona da casa, que ele teve que fazer um verdadeiro banquete. Moral da história. A gente nunca imagina que aquela situação não possa nos afetar. A gente precisa sempre utilizar-se do crivo das peneiras que a gente falou no início. A peneira da verdade, a peneira da bondade e a peneira da utilidade. Que nos faça, de certa forma, cada vez mais e sempre, refletirmos nessa questão. A gente também não pode esquecer, e eu coloquei aqui no meu roteirozinho, a questão da limitação em relação ao nosso conhecimento espiritual. De certa forma, essa limitação desse conhecimento espiritual, né, como estamos ainda num planeta de provas e expiação, não nos faz perceber claramente toda essa questão. Mas é importante que a gente se esforce, efetivamente, para melhor compreendermos essa situação na qual estamos envolvidos. E como dissemos anteriormente, de alguma forma a gente está muito acostumado, né, desde a época dos filósofos, por exemplo, de Aristóteles, de pensar de uma forma dicotômica. Certo ou errado, né? De certa forma, certo ou errado, justo ou injusto, né? Preto ou branco. Esta visão, né, nos condicionou de alguma forma a raciocinar pelos extremos. Essa visão dicotômica nos faz analisar única e exclusivamente, né, o certo e o errado. E normalmente nós é que estamos os certos. A gente acredita, né, que aquilo que a gente defende é a verdade absoluta. Claro que nós temos que abraçar aquilo, né, as questões que nos, dentro do nosso conhecimento, das nossas experiências, que nos dê mais conforto, efetivamente. Mas o que a gente não pode, então, a dificuldade de vermos que, por exemplo, isso acontece bastante. Por exemplo, um amigo nosso, basta ele falhar uma vez com a gente esquece tudo que ele fez, tudo que ele nos ajudou. Já percebeu o quanto isso não aconteceu? Já aconteceu comigo e com certeza aconteceu com você. A gente acha que a gente é incapaz, na verdade, às vezes, de perceber essas questões. Falhou, acabou. Aí eu coloquei aqui, né? Há momentos em que cada um deles age como se fosse o oposto, ou seja, as pessoas que mais a gente ama, os nossos amigos, eles vão falhar com a gente uma vez ou outra, com certeza. Porque eles não são perfeitos. Eles são iguais a nós. Eles vão ter momentos que vai precisar da nossa compreensão, da nossa atenção. Esse é o exercício que o Evangelho nos convida. Mas a gente normalmente julga de uma vez só. Eu estou muito decepcionado com a Aldenora, porque a Aldenora não me chamou mais para fazer palestra, então eu não vou mais. Como ela não me chamou para fazer nenhuma live, eu não vou mais ao 9 de outubro. Então, que a gente pare e para a gente reflita. Na verdade, às vezes a gente fecha a questão justamente por conta da nossa imaturidade espiritual. Então, às vezes, a gente pensa globalmente, né? Que é uma necessidade nossa hoje, em função da questão dessa globalização, a gente precisa ter a noção, ou seja, eu lembro bastante nas minhas orações e quando eu peço pelos nossos, pelas pessoas que estão doentes nessa pandemia, eu sempre me policio do Senhor. Eu estou me centralizando muito nos nossos irmãos aqui no Brasil. Mas a gente precisa pensar no mundo inteiro. Porque essa doença se espalhou por todos os países no mundo. Então a gente tem que pensar no nosso planeta. A gente não pode pensar de alguma forma só no nosso país. Mas quando a gente está falando aqui nessa questão, né, pensarmos globalmente, ou seja, nos rótulos corriqueiros que a gente faz. Ou seja, fulano é minha amiga, então ela vai ser sempre perfeita. Não, ela vai precisar um dia da nossa atenção, ela vai precisar um dia que a gente de alguma forma, né, tenha a capacidade de analisar por que fulana agiu daquela forma. Então é muito importante. Quantos de nós não perdeu
Por exemplo, eu não sei se vocês, com certeza vocês têm alguém ou lembram, né? No final de 2018, nós tivemos uma verdadeira dissolução de amizades, uma verdadeira dissolução, inclusive de familiares, de pessoas que passaram o Natal de 2018. E eu estou falando isso para vocês porque eu conheço pessoas do meu ciclo de amigos que não se reuniram no Natal única e exclusivamente pela questão política, né, das eleições de 2018, onde se formaram dois grandes polos, né, divergentes, e a gente simplesmente defendeu com unhas e dentes as nossas posturas, e eu acho que na postura que você acredita, você precisa efetivamente, mas no entanto, a gente não pode esquecer que precisamos ser benevolentes com aqueles que estão à nossa volta, ou seja, parar para entendermos o ponto de vista daqueles que estão à nossa volta. Simplesmente nós nos distanciamos em função de um momento político. E a gente ainda vive essa questão hoje, porque efetivamente cada um se mantém do seu lado e a gente não busca de alguma forma se harmonizar. A gente não busca questões positivas de um lado e de outro, porque um lado e outro tem questões positivas e negativas, não resta dúvidas, porque somos imperfeitos, somos ainda necessitados de aprendizado, mas a gente não consegue ver por essa perspectiva. A gente só consegue, e não sei se vocês já perceberam, né? A gente só consegue agredir. A gente não consegue, de alguma forma, ver uma questão positiva. A gente só consegue ver denegrir. Quando a gente sabe que isso não nos leva a nada, que isso não nos ajuda em nada. Então, quando a gente lembrar, né, que a gente não deve, de alguma forma, levianamente julgar aqueles que estão à nossa volta, mas, de alguma forma, refletirmos, né, para que, de alguma forma, a gente encontre um caminho de sermos misericordiosos, como o Mestre nos pediu. Né? Quando a gente lembra também, por exemplo, da parábola do credor, a gente vê um outro ensinamento em que a gente deve fazer aos outros aquilo que a gente quer que seja feito a cada um da gente. A gente lembra bem, né, em poucas palavras, né, um credor, alguém devia para um credor 100 unidades, né, de uma determinada, 100 unidades de monetárias, e o credor foi cobrar e ele disse, não, por favor, me ajude, eu não posso, etc. E o credor usou de misericórdia. Bastou ele sair da presença do credor, né? Esse devedor tinha um credor com uma dívida imensamente menor. E o que foi que ele fez? Levou-o à prisão porque ele não conseguia, ele não ia pagar o que devia. Então, aí a gente tem um outro ensinamento, né, de que como é que a gente pode agir com os outros. Se a gente, de alguma forma, né, a gente deve agir para com os outros da mesma forma que a gente quer que as pessoas ajam com cada um da gente. Esse é um grande desafio que nós temos. Né? O sermos misericordiosos. Não foi à toa que Jesus subiu no monte. E ele, naquele monte, ele nos narrou, né, as bem-aventuranças. E até simbolicamente Jesus nos mostra, né, que, de alguma forma, a gente precisa subir. E essa subida nos leva a nos esforçarmos para sermos cada vez melhor, né, do que nós somos. Quando a gente usa, né, de alguma forma, né, da misericórdia, de alguma forma a gente está usando para com ele uma forma de amor. O perdão, na verdade, é o exercício maior que a gente pode fazer do amor que o Cristo tanto nos
recomendou que realizássemos. Então, que cada vez mais nós busquemos no nosso lar, sem dúvida, é um grande desafio que começa dentro do nosso lar. Nós buscarmos compreender melhor os nossos cônjuges, os nossos filhos, aqueles que estão à nossa volta, de forma que a gente possa, de alguma forma, levar do nosso lar para a casa espírita, para o nosso ambiente de trabalho, para a escola, para a rua, para onde nós nos encontrarmos, esta capacidade que devemos desenvolver. E que não vai ser do dia para a noite, mas que essa capacidade de ver no outro um irmão que com certeza eles têm as mesmas dificuldades, as mesmas limitações, ou mesmo em algumas circunstâncias, limitações e dificuldades maiores do que a que nós temos. Que Deus nos fortaleça cada vez mais. Que a gente, de alguma forma, estabeleça sempre um padrão. Que a gente limite os tipos de julgamento que a gente normalmente faz. O julgamento por palavras e por pensamentos. Que a gente não alimente esses julgamentos por pensamento, porque uma vez que agimos, nós já julgamos. Julgamos pela religião, como a gente falava, a gente é essa ou aquela religião, a gente julga, não, que fulano, etc. Então, que a gente se policie cada vez mais, que a gente veja em cada um da gente o irmão necessitado que precisa também, que tem limitações como nós, e que a gente, de alguma forma, a gente cada vez mais busque sermos misericordiosos com aqueles que estão no nosso lado nessa caminhada, e que possamos cada vez mais e sempre agradecermos a Deus as bênçãos que a gente recebe todo dia. Que Deus nos abençoe, que Jesus, em sua infinita bondade e misericórdia, cada vez mais nos fortaleça na nossa caminhada, que sabemos que não é fácil, mas nós já devemos dar graças e louvores por termos a oportunidade de estarmos aqui neste momento, nesta existência tão maravilhosa, e que a gente possa cada vez mais aprendermos. Que a gente ore, caríssimos irmãos, pelos nossos irmãos enfermos no mundo inteiro, mas que a gente também não se esqueça daqueles que perderam seus entes queridos. Que Jesus e os seus mensageiros de paz e de luz envolva cada um deles, fortalecendo eles com essa separação. Que a gente também não esqueça dos nossos governantes no mundo inteiro, para que eles encontrem as decisões mais acertadas possíveis, de equilíbrio, principalmente agora que a gente vai precisar, por exemplo, de uma vacina para este mal que nos acomete. Que a gente possa, de alguma forma, orar para que as decisões mais acertadas possíveis sejam tomadas. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça cada vez mais. E eu gostaria de agradecer o convite que nos foi feito para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. Gostaríamos de agradecer a Aldenora Sabino, que sempre nos convida para participarmos deste estudo, e deixarmos a todos vocês o abraço fraterno do Grupo Espírita Manuel Filomeno de Miranda e do Grupo Fraterno Despertar, que fazemos parte. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e nos fortaleça hoje, agora e sempre, e que cada vez mais nós busquemos em nossa caminhada aprendermos a sermos misericordiosos com aqueles que estão à nossa volta, para que também Deus seja misericordioso com cada um de nós, que nós possamos cada vez mais recebermos aquilo que a gente dá todo dia àqueles que estejam à nossa volta. Paz, luz e iluminação em nossa vida, hoje, agora e sempre, que assim seja. Julie, como é que eu salvo?
Eu encerrar o vídeo, né? Isso.